Então, com a permissão do alto, e tão somente com a permissão do alto, com a permissão de Deus, Jesus e da nossa mentora, que na noite de hoje eu tenha a palavra certa, no momento certo, para a pessoa certa. O nosso tema hoje é um tema perfeito para esse dia de verão que a gente viveu. E como vamos lembrar do povo da época de Jesus, porque eles viviam no deserto, no calorão, vivendo o dia de hoje, né? Então, falar de uma árvore da terra de Jesus, de uma história contada por ele, é lembrar dessa história, desse povo que vivia assim, no deserto. Então, hoje, eu vou convidar vocês. A gente já passou pelo deserto, já sentiu muito calor. E agora eu vou convidar cada um dos que vão me prestigiar aqui hoje para sentarem comigo. E é claro, com o mestre Nazareno, debaixo de uma figueira. E como nós somos gaúchos, aqueles que quiserem trazer o seu chimarrão, mesmo com 40 graus à sombra, não receberão olhares estranhos. Podem sentar comigo debaixo da figueira com o chimarrão, sim, porque é da nossa cultura, não é? E isso, nós vamos falar de uma história contada por Jesus chamada a parábola da figueira. E nós vamos encontrar essa parábola na Bíblia, mais especificamente no Novo Testamento. E essa arte, esse recurso da contação de histórias foi muito utilizado pelo mestre Nazareno. E ele utilizava com os fatos mais corriqueiros do dia a dia. Todos os fatos, todos os acontecimentos, ele conseguia extrair dali uma história, com uma mensagem e com uma lição moral. A historinha de hoje, ela não é diferente. E pode nos causar surpresa que Jesus consiga desenvolver uma história com uma mensagem oculta e com uma lição, com um entendimento de cunho moral, falando da figueira. Vamos pensar que a figueira não é essa que é o símbolo do Rio Grande do Sul. Porque lá no ambiente onde vivia Jesus, nós estávamos no deserto, um ambiente que tinha pouca água, poucos recursos. Então não são essas figueiras grandes e frondosas. Nós estamos falando, e eu trouxe uma folhinha de uma, né? Para todo mundo lembrar e ir para casa com aquela vontade de comer um doce de figo. É aquela figueira que produz figos. É aquela figueira que é um recurso, uma fonte de alimento para o povo do deserto, que estava sempre procurando os alimentos, o recurso, né, para se manter vivo. Então, essa figueira que a gente também conhece e que aqui no sul, ela vai ter folhas bem maiores, vai ter figos maiores, mais caldosos, né? E que no ambiente de Jesus vai ser um pouquinho diferente. Então, a folhinha vai ser um pouquinho menor, a árvore não vai chegar a ser tão grande. Mas a gente vê, pesquisando na internet, que existem figueiras lá na terra de Jesus que remontam à época dele. Então, lá também existem figueiras muito antigas, não são só oliveiras, né? Então, é dessa figueira que a gente vai falar hoje, dessa pequena figueira que tem a tarefa de produzir frutos e que se adapta bem ao ambiente quente e com pouca oferta de água. Porque se a gente vai lembrar, quem gosta de comer os doces de figo, quem faz esses doces, a época que elas dão frutos aqui no sul é no verão. Justamente na época em que é muito quente e tem muito sol. Por isso ela se adaptou muito bem ao ambiente desértico de Jesus.
E essa historinha, várias dessas histórias, porque na Bíblia, no Novo Testamento e em toda a Bíblia, nós vamos encontrar mais de uma centena de parábolas. Parábola do grego parábole, que significa em comparação. Então, é uma história que vai trazer nas suas entrelinhas uma mensagem. E no Novo Testamento, nós vamos encontrar 3 histórias falando de figueira. Mas Allan Kardec vai selecionar uma, que é a parábola da figueira seca ou da figueira que secou, que não vai ser a mesma parábola quando a gente ouve falar parábola da figueira infértil, né? Parábola da figueira estéril. É outra história. Então, nós vamos falar, sim, ver o mestre falando muito das figueiras. E por que vai chamar tanta atenção? Porque era da cultura daquele povo, junto à vinha, e eles cultivavam muito as vinhas. Colocar outras árvores para que todas elas se beneficiassem daquela água que tivesse ali. E dentre as árvores que se colocava à beira das vinhas, uma delas era a figueira. Então era muito comum, quando os peregrinos andavam caminhando, encontrarem à beira das vinhas do caminho pés de figueiras. Como eu dizia, Allan Kardec, então, selecionou essa parábola, essa história, e ele vai colocar lá no capítulo 19, no item 8. E é um capítulo bem especial, por isso eu peço para aqueles que ficarem muito curiosos, que além de comer o doce de figo, também leiam o capítulo 19. E o capítulo 19, ele vai falar assim, o título, né? A fé que transporta montanhas. E vão ser 12 itens, onde a gente vai ter o brilhante discurso de Allan Kardec nos falando da importância da fé, da importância de a gente saber no que a gente acredita, o que anima o nosso ser, o que motiva a nossa alma, o que realmente nos move, do que a gente é feito, quais são as nossas crenças. Até porque é importante discernir se a gente acredita em algo que é valioso, que é bom, ou em algo que não merece o nosso sacrifício, que não merece o nosso ânimo, que não merece a nossa vontade. Então, nesse capítulo 19, nós vamos ter 12 itens falando sobre a fé. E ali, no item 8, nós vamos ter essa pequena historinha da parábola da figueira que secou ou da figueira seca, que eu já torturei vocês demais, não é? E devem estar muito curiosos para saber, mas afinal, que história é essa? Além de eu comer o figo, eu quero saber que história é essa que tu vai me contar. Vamos à história. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar, no seu coração crente, ao contrário, firmemente,
de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Essa historinha, que é bem polêmica, vocês já viram? Ela está lá em Marcos, capítulo 11 e capítulo 20. E nós vamos encontrar também a história das figueiras, né? Em Mateus, capítulo 21, e em Marcos, capítulo 11. Mas vamos entender essa pequena história. E eu já aproveito para fazer um comercialzinho na palestra, porque nunca teve. Inventei essa moda agora. Sabem que a gente já tem uma tradução do Novo Testamento na versão ou na leitura espírita? Temos sim. Quem fez isso para nós é um moço muito capaz chamado Haroldo Dutra Dias. E a gente tem um exemplar deste Novo Testamento traduzido na versão espírita na biblioteca. E conto mais neste pequeno comercialzinho, que lá na biblioteca a gente está vivendo o mês da Feira do Livro e todos os livros estão em promoção com desconto. Ainda perguntei para a bibliotecária, ainda vale o desconto? Ela disse sim. Logo, quem quiser, está disponível. Só tem esse, que judiação, né? Vamos à historinha. Então, diz assim: vindo Jesus de Betânia. Por quê? Como assim vindo? Bom, a gente vai lembrar que o transporte dos pobres ou das pessoas que não tinham condições, até hoje, é andar a pé. E Jesus fazia muito isso. Mas ele estava nessa caminhada de ir de Betânia para Jerusalém, de Jerusalém para Betânia, porque ele já vivia um momento de apreensão e já sabia que era perseguido. Então, ele ia para Jerusalém, fazia as pregações, e à noite ele se recolhia, caminhava até Betânia, se recolhia porque era uma cidade próxima, que não era tão movimentada, que não era tão policiada, e passava a noite em Betânia. No outro dia, cedinho, vinha de Betânia e ia para Jerusalém. E a gente vai observar que esse trechinho, essa história, ela vai estar nos evangelhos um pouquinho antes do episódio em que Jesus admoesta, adverte os vendilhões do templo. Então a gente já começa a viver este momento em que Jesus já é um pouco mais rígido em nos advertir. Ele continua nos ensinando, ele continua exemplificando, mas ele já se exaspera quando nota alguns comportamentos em nós. E essa história vai falar justamente disso. Jesus vai querer nos mostrar que todos nós somos árvores, ou que assim como as árvores, nós temos um objetivo. Por quê? Macieiras só podem dar maçãs, pereiras, peras, figueiras, figos. Toda árvore nasce com um objetivo: dar frutos, dar sombras, dar folhas. Então, há um norte, há algo que se espera daquela planta. E Jesus vai dizer isso para nós, e vai advertir o seu povo. Porque ele chega numa figueira que está bonita, que está cheia de folhas, ele está caminhando, ele está precisando nutrir-se, ele precisa de algum alimento, então há uma necessidade em Jesus, como a gente, quando está pronto, está nutrido, quando a gente tem as qualidades, a gente deve colocá-las a serviço. Não ficar lá como uma figueira cheia de folhas, na época de produzir frutos e não produzir nada. Ele faz esse questionamento,
que Ele nos coloca no mundo, que Ele nos dá as ferramentas, que Ele nos dá as qualidades, que Ele nos dá as potencialidades, que Ele nos dá um leque de escolhas e que às vezes a gente não quer escolher. Ficamos como aquela figueira à beira do caminho, sem querer produzir os frutos. Mas aí vocês viram que na historinha diz assim, ó, mas não era época de figos. Porque Jesus quer nos dizer isso, que nós só vamos produzir aquilo que é o nosso objetivo quando chegar a época, quando estivermos prontos. Então, muito dessa ansiedade, dessa afoiteza, na verdade, nos rouba tempo. Porque quando a gente está preparado, quando a gente está pronto, acontece. Eu sei que muitos vão dizer assim, mas eu não estava pronta para ser mãe. Eu não estava pronta para ser pai. E aí eu vou perguntar, o que aconteceu do bebê? Ah, tá ali, o bebê tem 20 anos. Não estava pronto? O bebê cresceu. É um homem, é uma mulher. Ah, mas eu não estava pronta para me casar. Tá, e aí o casamento, o que aconteceu? Casou? Casei. 20 anos aguentei a criatura. Ó, produziu frutos, não produziu? 2 décadas ficou com a pessoa. Ah, não, meu casamento é longevo. Vamos fazer 40, 50. Puxa, mas que figueira frondosa, não é? Produziu muitos frutos. E ela viveu no deserto? Viveu. Foi difícil manter aquele relacionamento? Foi. Teve épocas em que a gente só produzia folha? Sim. Mas a gente vai ver que mais adiante nesse capítulo, né, nós vamos ter no item 9 um outro significado, porque essa é a graça das parábolas. A gente vai introduzindo significados de acordo com o tema que é abordado. E ali nós temos o quê? Que Jesus quer advertir o seu povo, dizendo que o seu povo recebeu a tarefa das mãos de Moisés num primeiro momento, de servir a Deus, de possuir a lei de Deus, de ser exemplo entre os homens. Depois recebeu a menção de ficar com o evangelho e não desempenhou bem esse papel. O povo de Jesus foi uma árvore que tinha todas as qualidades para produzir excelentes frutos e falhou. E Jesus vai dizer o quê? Que essa figueira que estava pronta para produzir e não produziu, será amaldiçoada. E isso vai acontecer com o povo de Jesus. Vai ficar seco, perdido, desorientado, porque não cumpriu a sua tarefa. E nós vamos ver também que essa advertência de que a árvore que é preparada para produzir frutos deve fazê-lo, também é feita para as outras religiões. Não só a religião de Jesus. Se nós temos um objetivo, se nós temos uma tarefa, que triste, né? Muitos sairão desiludidos pensando assim, poxa, mas eu achei que estava de férias, não tinha nada para fazer, podia ficar ao léu, desperdiçando a minha existência, e agora ela vem me dizer que eu tenho objetivos, que eu tenho que fazer. E que eu preciso fazer, é necessário que eu faça, porque senão eu corro o risco de me tornar seco. E esse é o sentido, não o sentido de que Jesus amaldiçoou, mas o sentido que nós vamos nos sentir amaldiçoados, que nós vamos nos sentir perdidos, que nós vamos nos sentir secos, ressequidos, que nós vamos nos sentir frustrados, porque não desempenhamos a nossa tarefa. E quantas vezes nós vemos pessoas assim, que falharam na sua vida, por exemplo, na família. E ali, nós, enquanto árvores, somos muito desafiados, não é?
Mas às vezes falhamos, sim. E quantas vezes falhamos e não damos o braço a torcer? E Jesus vem nos falar mais. E ele fala no finalzinho, né? Então, tá lá o apóstolo, muito curioso, né? Apontando o dedinho para todo mundo. E Jesus falando assim, que ele nos capacitou, que ele nos deu tudo o que a gente precisa, mas tem uma coisa que é nossa, e que a figueira não fez isso, que é acreditar em si, acreditar no seu potencial, ter fé de que aquilo que eu quero fazer, eu vou conseguir. Quantas e quantas vezes nós desanimamos no meio do caminho? Quantas e quantas vezes aparece um obstáculo e a gente pensa, não, agora não vou conseguir. Quando Jesus nos fala que a fé vai possibilitar que a gente faça tudo o que a gente realmente queira. E Ele espera isso de nós. Ele espera que nós peguemos as habilidades que a gente aprende com as lições dele e exercite. E agora a gente está entrando num tempo maravilhoso para exercitar enquanto árvores essas habilidades, não é? Nós vamos viver um tempo do Natal. Então eu, enquanto árvore, tenho comigo, eu figueira, vou produzir o figo da generosidade? Vou produzir o figo do desapego? Vou produzir o figo da compreensão, da paciência? Esse é difícil, né? Esse figo, acho que a minha árvore produz bem pouquinho. E são os figuinhos assim, ó. E às vezes ele cai e eu perco. Mas a gente é árvore, a gente é figueira. Figueira produz figo. Os figos são os nossos frutos, né? Então eu tenho condições de ser paciente? Tenho. E como é que eu vou testar isso? Com situações que me tirem do sério para ver se eu consigo ser mais paciente. Mas o fruto, a habilidade de produzir o fruto, tá comigo? Tá. Tá sim. Se eu vou ser pai, o meu filho está a caminho, eu tenho habilidade de ser? Tenho. Eu só vou ter que deixar ela aflorar, exercitar ela. Porque eu sou figueira e figueira produz frutos, não é? E Jesus disse que o que falta para te ser um bom pai? A confiança, a fé, a certeza de que vai dar certo, que tu vai conseguir. Em todas as fases, em todos os setores da nossa vida. Hoje, se a gente dissesse assim, não, mas em dia muito quente eu não consigo fazer nada, eu teria saído de casa para trabalhar? Claro que não. Pronto, me faltou a confiança, me faltou a fé. E, no entanto, quantas pessoas passaram por mim na rua, né? Se abanando, suando, esbaforidos. Vejo umas senhoras que admiro que andam de guarda-chuva. Acho ridículo. Eu não sou uma figueira que anda de guarda-chuva. Eu sou uma figueira burra, né? Vamos dizer assim, figueira burra. Por que tu não anda de guarda-chuva? Mas elas andam. Então, elas provavelmente vão pegar menos sol, vão ter menos problemas na pele, não é? Gente, para terminar, mais um comercialzinho. Vocês sabem que eu gosto muito de ler sobre parábolas, né? Eu gosto muito desse assunto. Viram que eu falei tanto de figo que todo mundo vai para casa catar um doce de figo para comer, né? E aqui, ó, tem um livro maravilhoso do Caibar Schutel que fala das parábolas. O livro se chama Parábolas e Ensinos de Jesus. Aqui tem as parábolas da figueira, que eu disse que são mais de uma, né? Então, aqui tem mais de uma parábolas, e Caibar dando a sua versão, trazendo os significados que eu trouxe aqui, alguns para vocês hoje. Para terminar esse comercial, que já se estendeu muito, né? Lá na biblioteca tá recheado desses livrinhos aqui, que a gente pensa, mas é tão pequenininho, né? Cabe no porta-luvas, cabe numa bolsinha de mão, não cabe? Dá para botar em cima de uma mesinha.
E eu vou ler para terminar, então, uma mensagenzinha dessa árvore chamada livro. E que ela dê para vocês um figo bem gostoso, em calda, bem suculento, para vocês experimentarem. Vamos ver qual o figo que vai ter aqui? Jesus ensina que a vela não pode ficar debaixo do cesto. Ela tem de ser colocada no velador para iluminar a todos os que estão na casa. Nossa luz interior pode estar debaixo do cesto do complexo de inferioridade, do cesto repleto de crenças negativas sobre os nossos talentos e capacidades. Tire sua luz desse cesto e a ponha bem alto. Deixe-a resplandecer diante dos homens como ensina Jesus. O mundo precisa da sua luz. Vou parar por aqui, para que vocês fiquem curiosos e procurem pelo livrinho. O mundo precisa de figueiras que produzam frutos e que sejam figos. Ele não precisa de figueiras que se sentem amaldiçoadas ou que estejam secas. Muito obrigado e boa noite a todos.